tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar de criaturas do mundo do Ordem Paranormal. Eu decidi abrir aqui com vocês e conversar um pouco mais sobre as criaturas, algumas delas, né? E também falar um pouco sobre ideias que eu tenho para você usar essas criaturas nas suas missões. E hoje eu vou começar com uma criatura com VD baixo, né? Então é para mechs mais baixos, para aventuras ali com personagens em níveis fracos, mas ela é bem perigosa, né? Se você não tomar cuidado, você pode dar um TPK na sua party ali nos seus jogadores e talvez até em mechs mais alto essa criatura dê trabalho. Vocês já viram aí no título, hoje a gente vai falar um pouco da aberração de carne. Bom, essa criatura ela é gerada a partir de um experimento que com certeza deu errado, né? A tentativa de juntar duas pessoas em uma só. Eu não sei o porquê alguém ia querer fazer alguma coisa desse tipo, mas aí fica aí para vocês decidirem isso na missão de vocês, dependendo da história que vocês estejam querendo contar. A questão é, isso deu errado e a agonia dessas pessoas que estavam vivas durante o processo gerou esse monstro horroroso. E como eu falei, ele é um monstro relativamente fraco, ele tem VD 40, se você não sabe como que a VD funciona, ele é uma base para você colocar um monstro na sua missão ou não. A VD, tecnicamente, você somando o Nex de todos os jogadores da mesa e se você bater com a VD, ele estaria equilibrado, mais ou menos, tá? A VD, como eu falei, ele é uma base, você não pode usar isso como regra primordial e vamos supor, se você colocar 4 jogadores de Nex 10 contra uma aberração de carne, a batalha vai estar equilibrada. Não é só assim que funciona, depende de muitos fatores externos, depende da experiência dos jogadores, de como eles jogam, de como a party está formada, se eles estão com HP cheio, se eles não estão, os dados também influenciam bastante, eles podem tirar dados horríveis, eles podem tirar dados perfeitos, então tudo isso influencia, mas esse número é uma base, você pode usar isso para começar a montar, para começar a pensar em como seria a sua batalha. Por ele ser um monstro mais básico, mais ali de Nex mais baixo, então todos os dados dele são ali baixos, né? São coisas fáceis, são DTs fáceis de ultrapassar, são coisas simples. Por exemplo, a presença perturbadora dele, a DT é 15, então ele dá 3d6 de dano mental, mas quem tirar 15 ou mais no teste toma só metade do dano. Além disso, um personagem Nex 30 ou mais é imune. Os sentidos dele são só percepção e iniciativa, né? Percepção tem mais 5, iniciativa não, e ele tem percepção às cegas. A gente sabe que a grande maioria, se eu não me engano, todas as criaturas de sangue, elas não têm olhos, elas meio que sentem as pessoas, sentem o que está ao redor deles, então mesmo que esteja tudo escuro para eles, não muda nada. A defesa base dele é 19, né? Então já é uma defesa fácil de baixar. Se os jogadores ali usarem algum tipo de ritual, conseguirem diminuir mais essa defesa, vai ficar basicamente acertar ele quase tudo hit 100% das vezes, mas ele tem 3 dados de fortitude mais 10, então testes de fortitude, a chance dele passar é bem grande. Em compensação, reflexo em vontade, ele só tem um dado. Ele tem 70 pontos de vida, então mais uma vez é uma criatura fraca, ela é uma criatura fácil ali entre aspas, né, de lidar com ela, mas ela também tem resistência a balístico, impacto e perfuração 5, além óbvio do sangue 10 por ser uma criatura de sangue, e ela é vulnerável à morte. A gente sabe que criaturas que são vulneráveis, né, então criaturas de sangue que são vulneráveis à morte, qualquer dano de morte vai ser dado o dobro. E aí agora, antes de falar do que ela pode fazer, né, das ações que ela não tem muitas, mas eu enxergo ali 2 cenários, tá? Um cenário mais fácil e um cenário que pode ser bem mais complexo, tá? Essa criatura, ela tem um deslocamento de 9 metros, ou seja, é um deslocamento exatamente igual ao de todos os jogadores. Então, se você vê que essa criatura vai estar num local onde tem jogadores muito Nex muito baixo, por exemplo, se quiser colocar 4 jogadores Nex 5 contra uma aberração de carne só para dar um pouco mais de terror, mas você não quiser gerar um TPK, você pode colocar eles para lutarem contra essa criatura num lugar muito aberto, onde eles veem essa criatura de longe. Então, se eles conseguirem se manter à distância, a criatura não vai nem chegar perto, eles vão conseguir lidar e vai estar tudo bem. O mesmo jeito acontece o contrário, tá? Essa criatura, quando ela chega perto, ela tem muitas opções para dar dano, e são opções de dano consideráveis. Então, talvez você colocar uns personagens mais fortes numa sala um pouco mais fechada, com uma aberração de carne e talvez algum outro zumbi só para dar ali um pouco de atrapalhar um pouco, ou talvez até dependendo do nível dos jogadores, colocar 2 aberrações de carne, pode rolar um TPK até mesmo se a VD e o Nex estiver balanceado. Como eu falei, as situações variam muito, tudo depende ali também dos dados. As opções que ele tem de dar dano, então por exemplo, é a pancada. A pancada ele tem um ataque corpo a corpo vezes 2, então ele ataca 2 vezes, ele dá 2 pancadas, 2 porradonas ali com aqueles braços ou pernas ou a cabeça, enfim.
E o teste é 3d20 mais 10, ou seja, ele pode chegar até 30. Então se os personagens ali não tiverem uma defesa muito alta, ele vai acertar com uma certa facilidade. O dano não é tão grande assim, é um dano considerável, são 2d6 mais 6 de impacto. A questão é, quando ele acerta um ataque, uma pancada, ele pode gastar uma reação para agarrar. O teste para agarrar é 3d20 mais 12, ou seja, é um teste que pode chegar até 32. É bem difícil você conseguir se desvencilhar do agarrão de uma aberração de carne. E além dela poder te agarrar, ela pode agarrar um outro jogador. Ela pode manter até 2 personagens agarrados ao mesmo tempo. E além de fazer isso tudo, se um personagem estiver agarrado, ele pode gastar uma ação de movimento para abocanhar esse personagem, né? Vocês podem ver que ele tem aquela boca estranha ali no meio do peito. Ele joga o personagem ali e a cada turno que o personagem estiver agarrado, ele toma 3d6 de dano. Aqui a gente tem um bom ponto porque, por exemplo, o personagem tem que fazer um teste de fortitude, né? E se ele passar, o ADT é 15, esse dano reduz a metade. Então não é tanto dano assim, mas o personagem tá agarrado. E para qualquer outro personagem tentar ajudar ele a se desvencilhar da aberração de carne, primeiro ele vai ter que chegar perto, então ele vai estar dentro da área de alcance da própria aberração, e ele tem que passar um teste de atletismo, DT 20, para conseguir tirar ali o amigo dele das garras ali da boca da aberração de carne. Se ele não conseguir, além do personagem agarrado tomar ali os 3d6 de dano, o personagem que tentou ajudar vai estar na área de alcance da criatura e pode ser atacado também. E essa criatura em um ambiente fechado é muito poderosa, tá? Ela tem 2 ataques como uma ação padrão, ela tem uma reação para agarrar e ela pode gastar a ação de movimento dela para abocanhar. Então ela parada, ela faz muita coisa. Em compensação, se você quiser um combate um pouco mais leve, você pode colocar num campo mais aberto, onde os personagens possam manter a distância, ficar rodeando ali a criatura, e ela não vai ser um perigo muito grande. E essa foi a aberração de carne e as ideias que eu tenho ali para ela. Eu acho ela bem versátil, você consegue jogar tanto em ambientes mais fechados, dando muito mais terror, dando muito mais perigo, ou em ambientes mais abertos, só para ambientalizar um pouco, talvez introduzir uma missão, começando uma missão num ambiente um pouco maior, com uma aberração de carne no meio, só para dar uma preparada nos jogadores. Enfim, fica a critério de vocês colocar essa criatura na missão. Eu acho bem bacana, é uma criatura inicial bem legal, que dá para ser usada, é forte e ao mesmo tempo fácil, entre aspas, de lidar. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse tipo de vídeo, é uma novidade que eu tô trazendo aqui pro canal. Se você tem alguma sugestão, querem que eu fale de algum monstro específico, deixa um comentário, que eu posso trazer talvez um vídeo falando de outros monstros, né? Tem muita gente que me pede para falar dos rituais. Falar de ritual é um pouco complicado, porque ou vai ficar um vídeo extremamente longo, ou vai ficar um vídeo de 30 segundos, então eu não sei como que eu vou fazer. Talvez eu faça isso em vídeos mais curtos, jogados no final de semana, talvez eu consiga falar de alguns rituais, mas por enquanto vamos falar das criaturas, que tem mais coisa para falar e dá para englobar sem deixar um vídeo gigantesco, beleza? Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou também, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando do universo do Ordem, montando fichas agora, falando dos monstros, das criaturas, quem sabe, mas eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Então muito obrigado e olhos sempre abertos.